Adiante dias de parâmetros ideais, né? Todo relacionamento é um campo rico para a reflexão por oferecer parâmetros ideais. Ou seja, a gente tem que estar buscando o melhor. Eu caso para ser feliz. Eu caso para ser amado. Né? Eu me relaciono com o meu chefe para ser valorizado. O chefe espera de mim que também seja fiel ao meu compromisso com o trabalho e dê o melhor de mim. Então, as bases das relações são em cima de parâmetros ideais. Nem sempre a gente consegue responder a esses parâmetros ideais. Mas eles são importantes, né? Porque eles são um convite daí, né, ao amor. Mesmo que a gente não esteja lá, a gente idealiza as coisas. Eu gostaria de ter uma vida assim. Eu gostaria de ter uma relação assim. Eu queria que meu pai fosse assim. Eu queria que meus filhos fossem assim. Eu queria ser uma mãe assim. Eu queria ser um companheiro assado. Então, esses ideais que movem as nossas fantasias não são por acaso, são necessários. Então, é importante a gente ter anseios. É importante ter sonhos. É importante a gente ter ideais. Mas, como tudo que é exagerado, se a gente fica muito preso a esses sonhos ideais, sem também botar um pé na realidade, a gente pode cair do cavalo. E essa queda daí pode ser dolorosa. Então a gente tem que ter esse ideal, a gente tem que ter essa visão alargada para o futuro, né, para o que é melhor, mas sem perder o contato com o contexto que a gente vive. E não querer que esse ideal seja uma coisa mágica e estabeleça de uma hora para outra. Então, entre a realidade e o ideal, tem uma construção aí, tem uma caminhada que tem que ser feita, né? Bem, pode passar para nós. Então, uma das questões importantes que a Joana coloca é que esse ideal não quer dizer que as pessoas sejam iguais, que pensem da mesma maneira, que acreditem nas mesmas coisas, que tenham os mesmos valores, né? Uma pode ser do Grêmio, outro do Inter, né? Então, na verdade, ela coloca que mesmo que haja discordância de ideias, né, e de postura tomadas, né, ela nos esclarece que para mantermos um relacionamento saudável é necessário mantermos um intercâmbio afetivo e interesses comuns, agindo em clima de compreensão. Então ela falou que uma das bases para manter o crescimento interior e uma relação de crescimento entre as pessoas é que mesmo que haja, então, diferenças importantes, e essas diferenças importantes são necessárias, né? Muitas vezes um espírito, numa condição X espiritual, desce num nível mais inferior para abraçar um espírito em dificuldades, e vai ter diferenças, né? Diferenças de experiências importantes, e assim vai, né? Então, essas diferenças vão estar presentes em qualquer relação. E é importante que haja essa diferença, porque é justamente numa perspectiva de troca pelas diferenças que a gente cresce. Por isso a gente reencarna. Senão não era necessário reencarnar. Porque lá no plano espiritual a gente está mais ou menos no mesmo nível. Numa colônia espiritual X, mais ou menos na mesma faixa vibratória, né? Aprendendo, estudando, rezando, em atividades diversas. Mas por que a gente tem que reencarnar? Porque quando a gente reencarna, a gente tem realmente uma dinâmica de forças muito instáveis e diferentes. Porque essas dinâmicas de diferença são necessárias, porque aqueles que estão num estágio inferior podem aprender com aqueles que estão em estágio superior. E aqueles que estão no estágio superior têm que mostrar que aprenderam, e tem que desenvolver o amor ensinando e fazendo seus sacrifícios, suas tarefas. Então, é necessário que haja trocas entre os elementos diferentes e heterogêneos, justamente para haver crescimento. Então, uma relação onde tudo é igual, onde o casal, onde os irmãos, onde a família, no âmbito social, todo mundo pensa e sente igual, não é bom. Não é interessante, né? Mas a dificuldade é como lidar com as diferenças. E por isso que Joana
ela sublinha, né, que esse relacionamento saudável tem que haver, né, uma atitude de tolerância, de compreensão. Porque é importante a gente olhar, às vezes, um ângulo de perspectiva diferente. Se eu olho daqui e o outro olha de outro lado, ele vai poder me dar uma realidade diferente da minha que estou olhando daqui. E essas diferenças de olhar vão me ajudando a ter uma visão mais ampliada da realidade. Só que, do ponto de vista humano, isso ainda é difícil, né? Porque a gente tende a querer garantir que os nossas percepções sejam as verdadeiras, ou as mais importantes do que a do outro. Então, se o outro pensa diferente de mim, ou sente diferente de mim, ele está errado e eu estou certo. Ou ele está certo, eu estou errado. E isso começa a complicação. Por quê? Porque a gente amarra nas nossas diferenças de visões, de percepção e de valores, necessidades emocionais que a gente coloca. Então, na verdade, isso é a perda da objetividade que eu ia colocar. Então, na verdade, se outro pensa diferente de mim, não é simplesmente, puxa, ele tem uma outra visão da realidade, ele tem uma outra perspectiva, ele tem uma outra experiência. Não. Se ele pensa diferente de mim, então ele não gosta de mim. Ou ele não me compreende. Ou ele não me entende. Ou ele não me aceita. Ou ele não preenche. Então, o nosso ego, o nosso eu carente, desesperado, né? Ele quer abarcar tudo. Ele é um engolidor, né? Ele é uma boca faminta, desesperada. E o nosso ego pega tudo para si. Né? E aí a gente começa a complicar a vida que pode ser simples. Porque na nossa subjetividade emocional, a gente começa a misturar muitas coisas. E fazer uma grande meleca que nos faz perder-se nas relações humanas. Né? Então, essa a gente está percebendo, então, que dentro desse universo de emoções de afeto, dessas, que a gente está chamando de meleca, né, emocional, né, a gente é afetado pelo outro. E que essa afetação, ou afecção entre as pessoas é necessária. Então, eu afeto o outro indivíduo e as pessoas me afetam também. Porque se é da necessidade da vida, a troca, o intercâmbio, né, a interação, a gente tem uma sensibilidade de ser afetado pelo outro e de afetar o outro também. Também isso é importante. Né? E por termos essa sensibilidade de sermos afetados, somos sujeitos a paixões. N paixões. Aqui, quando eu falo em paixões, não são o estado de apaixonamento amoroso. A ira, o ciúme, a raiva, paixões como esses estados emocionais onde o outro desperta em nós emoções intempestivas. Né? E essas paixões, então, né, elas geralmente têm por trás das reações emocionais necessidades não resolvidas nossas. Aquelas carências, aquelas incompreensões, aqueles medos, né? Aquelas experiências negativas que nos marcaram e nos deixaram traumatizados. Então, por trás das paixões, a gente está movendo forças inconscientes, né, que a gente não consegue conter e direcionar de maneira positiva. E por não saber, por não ter consciência desses estados internos, por não saber direcionar dessas emoções, né, muito intensas, a gente acaba gerando com isso fantasias. N fantasias. Então, a base das nossas fantasias, das relações, é muitas vezes esses estados internos, emocionais, que a gente não tem consciência. Então, se eu não tenho consciência o quanto eu me sinto, digamos assim, inferiorizado, tenho uma autoestima baixa, eu posso fantasiar seguidamente que as pessoas estão me rejeitando.
ou que a atitude do outro, que é normal para outra pessoa, para mim é vista como frieza, como desrespeito, né? Porque a minha percepção, né, o meu olhar sobre o mundo está contaminado por esse estado emocional meu. E cada um vai olhar a realidade com a sua própria condição. E aí que começam essas projeções. Eu acabo daí projetando no outro questões e estados emocionais que, na verdade, são minhas. E que o outro nem sabe que existe, né? Então, dentro desses estados emocionais diversos que povoam a nossa natureza, a carência afetiva é um dos grandes obstáculos para essa relação objetiva. Então, o que a Joana de Anjos coloca em relação à carência? Ela diz o seguinte: quando se é carente de afetividade, a mesma se apresenta em forma de ansiedade perturbadora, que gera conflitos e insatisfações. Logo, seja atendida. Então, mesmo que a gente atenda nossas necessidades afetivas de carência, não quer dizer que isso apazigua e que isso transforma. Porque o eguinho carente, ele quer sempre mais, e nunca está contente, né? Em tal caso, produz incerteza de prosseguir se amado, né? Tem pessoas que são tão inseguras que, por mais que a pessoa ame, quanto mais tu dá atenção, mais controladora, mais exigente ela fica. Ao invés de ficar tranquila e se apaziguar, não. Ela vai engolindo o outro, aprisionando o outro e infernizando a vida do outro em função da sua carência, né, e da sua insegurança, né? E aí parece que não adianta tu dar toda aquela atenção, né? Então, como a Joana diz, mesmo que seja atendido, produz incerteza de prosseguir se amado, após atendida a fome do contato físico ou emocional. Enquanto se está presente, harmoniza-se, para logo ceder lugar à insegurança e à desconfiança. O meu filho mais velho, que fez 20 anos agora, aí em abril, ele tinha uma namoradinha que era muito carente, e ele é também muito carente, os dois carentes, dois jovens carentes, e ele muito apaixonado, e ela muito segura também, e ele começou a fazer tudo por ela. Levava comida para ela, e eu disse: pô, Leandro, cuidado, que tu... É bom ser delicado, é bom ser afetivo, é bom ser carinhoso, mas tu está criando uma falsa ideia a ponto de que ao momento se for na esquina, vai ter uma crise. Porque isso começou a acontecer. Um dia ela chegou meia hora atrasado do que ele marcou, ela entrou numa crise de choro, porque ela estava em cima e não sabia onde que ele estava, né? Então, eu falei: tu vai criar um inferno na tua vida, né? Porque não é assim. Conversa, olhem para isso. Começa a olhar para vocês e ver e conversar entre vocês e olhar essas questões emocionais aí que não está sendo bom, né? E acabou a relação terminando, então. O namoro não foi muito adiante, justamente porque os dois não souberam administrar essas questões emocionais. Cara, é a primeira relação dele, dela também. Então, a gente vê quanto, na verdade... Daí, esses processos, em vez de ser movido pelo que é bom na relação, é movido pelos medos, pelas inseguranças, pelas fantasias que movem a nossa carência, né? Aí diz Joana de Ângeles: assim sendo, o amor torna-se dependente e não planificador. Transfere sempre para o ser amado a sua necessidade de segurança, exigindo receber a mesma dose de emoção, às vezes desordenada, que descarrega no ser elegido. Essa é uma exteriorização infantil de insatisfação afetiva, não completada, que foi transferida para a idade adulta e prossegue insaciável. Então, aquela criança carente lá continua dentro da gente. Então, todos nós temos um lado infantil ainda não trabalhado, não resolvido, e esse lado infantil a gente acaba responsabilizando o outro para atender, para acolher e dar conta. E na verdade é um lado nosso, que nós temos que, não que a gente vai superar isso de uma hora para outra, porque esses processos
são demorados, mas a gente tem que ter, pelo menos, a atitude honesta e digna de assumir que a criança interna, a criança carente, a criança ferida, é nossa, né? O outro até pode, de vez em quando, suportar ela, né? Porque quando a gente casa com todo mundo, com todo o povo dentro do outro, né? E mais a família, mais o papagaio, os cachorros e tudo que vem junto, né? Então, tudo bem, faz parte do pacote, né? Mas, de alguma maneira, a responsabilidade maior é da gente, né? E a gente tem que estar com ela na mãozinha aqui, ó, fica quietinha aqui, né? Que te aquieta, né? Senão ela vai, né? Enlouquecida aí, exigindo as suas necessidades afetivas, né? Então, esse é um processo de tomada de consciência da gente, né? A gente poder reconhecer, né? Não é feio a gente reconhecer que a gente tem que é carência, que a gente tem necessidade. Feio é a gente não reconhecer e querer que os outros paguem a conta depois, né? Pode. Então, e aí, dentro dessa dinâmica movida pelas cenas infantis, tem algumas infantilidades que são até promovidas e alimentadas pela nossa cultura há séculos, né? Então, uma delas é a ideia que o casamento como a busca do paraíso perdido. Quem nunca fantasiou que o ser amado é metade da laranja, né? A alma gêmea perdida aí, milênios afora, né? Então, a gente tem uma fantasia do casamento como a busca do paraíso perdido, a volta para o paraíso, né? Então, a gente acaba jogando no outro a responsabilidade pela nossa felicidade. E concebemos o casamento como uma necessidade do outro, uma obrigação do outro preencher minha expectativa. Onde o outro é o sonho dourado que vai me completar e me realizar e me levar para o céu. Eu até agora não vi isso aqui. Nos meus 25 anos de clínica psicológica, então até agora eu não vi essa... a gente pode ter momentos, né, de ver estrelinha, né? Mas o céu ainda está distante. Então, assim, gente, na verdade, essa é uma fantasia, que o casamento traz felicidade. Então, isso é um erro, né? Quando colocamos a obrigação da nossa felicidade no outro, estamos confundindo duas coisas. A primeira, a ideia de casamento, é a segunda, a ideia de felicidade. Então, se o casamento não traz felicidade, ele traz o quê? Se não é o paraíso perdido que eu tanto ansiava, né? Será que é o inferno? Não, também não é o inferno, né? Pode ser um umbral, né? Não o inferno. Mas tem um psicólogo suíço, o Guga Craig, que tem um livrinho muito interessante, chamado o seguinte: o casamento está morto, entre uma questão que não ocorre e depois a resposta: viva o casamento. Aonde ele pega vários modelos de imagens de casamento nos deuses da antiga Grécia e vai mostrando que o que rege a parceria desses casais de deuses são fantasias mais diversas possíveis. Por exemplo, Ártemis, que é a deusa caçadora, ela não quer o amor numa relação, ela quer um companheiro de um ideal. Então, o que move a relação da deusa são os ideais do herói, da qual ela é companheira. Então, ele vai mostrando que, na verdade, que a vida, naquilo que dá sustentação para as relações, não é uma única fantasia que sustenta uma relação. Tem várias fantasias e ideais que podem ser base para o relacionamento. Então, a função do casamento não é trazer felicidade. A função do casamento é salvar a nossa alma. Tá? Sim, essa é a finalidade do casamento. E o que a gente quer dizer salvar a alma? Né? A gente quer dizer que as parcerias que a gente encontra na vida, e aí não só o casamento, mas aqui eu estou pegando o exemplo do casamento, são aquelas necessárias
para o aprendizado da nossa alma. Né? Se aqui a gente está para evoluir, se o objetivo máximo da nossa existência é a conquista de nós mesmos, ou seja, a nossa evolução, é óbvio que a vida vai nos colocar situações e pessoas de acordo com a necessidade daquilo que a gente precisa para o nosso crescimento. Então, a proposta de um casamento não é o paraíso, nem a felicidade, vai salvar minha alma. Né? E às vezes isso é um processo árduo, né, gente? Porque a alminha é difícil de ser salva. A gente traz uma série de complicações aí do passado, e às vezes o companheiro tem que ser bem trabalhoso, desafiar a nossa alma para libertar, né, as coisas que estão prisioneiras aqui dentro, e a gente fazer um trabalho de transformação bem legal, né? Só que a gente esquece depois, a gente vem para cá, né, e esquece os compromissos, né? E isso nas famílias também, casais, não só casais difíceis, mas entre filhos e pais, entre irmãos, entre pessoas, entre familiares, tios, avós. A gente vê essa dinâmica familiar acontecendo a todo momento, onde as relações não são muito sempre relações de harmonia, de completude, e muito menos de felicidade, né? De paraíso e felicidade. E a segunda ideia equivocada que a gente tem é a ideia de felicidade. Porque a gente tem a ideia de felicidade de compra do supermercado, né? Que tem na farmácia, né? Para vender, né? E porque isso é uma ideia que o mundo vendeu para nós. Que a felicidade é uma coisa adquirida, assim, né? Você tem um pouquinho de dinheiro, pode adquirir, né? Num iate, numa viagem, em comidas exóticas, em festas exuberantes, porque a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, baseada no consumo, onde a felicidade é regida pela ideia de consumir, do ter, do possuir. A Joana coloca isso muito bem no homem integral. Então a gente tem a tendência que a felicidade é uma coisa que está na mão, assim, né? Basta ter condições. E mais ainda, a gente acha que o outro tem obrigação de ter esse produto à disposição da gente, né? E, na verdade, isso não existe, gente. Em qualquer lugar, em qualquer relação, ninguém dá felicidade para ninguém. Né? Se não, as pessoas que fossem ricas, bonitas e famosas seriam muito felizes, né? E a gente vê que muitas vezes é o contrário. Então, a felicidade é uma questão de postura interior. É uma postura existencial. É uma conquista de cada espírito e um caminho trilhado por cada espírito. Ninguém pode fazer esse caminho. Então, a descoberta do paraíso perdido, da felicidade, é um caminho solitário. Sinto muito, né? Não é o outro que vai nos dar. Claro, o outro pode nos oferecer amor, né? A gente pode oferecer educação para os nossos filhos, a gente pode oferecer proteção, valores. Tudo isso a gente pode dar para os outros. Carinho, afeto, educação, dinheiro, prazer, alegria, mas felicidade não. Felicidade é uma outra história que passa em alguns momentos por isso, mas não tem a ver com isso. Porque felicidade é uma história de planificação, de estado de comunhão consigo mesmo e com Deus, com o cosmos, onde se sente realizado e está pronto a servir. Né? E então essas experiências de bem-estar que a vida nos oferece, de alegria, de paz, onde a gente encontra no outro amparo, proteção, carinho, esperança, ajudam. Não é uma garantia, ajuda, mas não quer dizer que isso seja felicidade. E esse processo é de cada um de nós. Pode ir para mais um e mais um. Então, Spinoza é um filósofo que vai trabalhar muito essa questão do encontro. Ele é um autor que vai compreender que tudo é encontro. Ele é